Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos começar o nosso conteúdo sobre tabela periódica. Então nós vamos ver a estrutura atual da tabela periódica, os nomes comuns de grupos de elementos químicos, a relação entre distribuição eletrônica e a tabela periódica. Vamos conhecer os elementos representativos e os elementos de transição interna e externa. E por fim, vamos ver a classificação dos elementos em metais, ametais, gases nobres e vamos conhecer um pouco mais sobre o hidrogênio e também sobre suas propriedades. Bom, nós vimos em aulas anteriores que Mendeleev foi o primeiro a organizar os elementos químicos em uma tabela. No entanto, Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. E atualmente a nossa tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Então aqui nós temos o hidrogênio com número atômico igual a 1, seguido pelo hélio, que tem número atômico igual a 2, e assim sucessivamente até o elemento químico que tem número atômico igual a 118. Vocês podem perceber também que há duas linhas de elementos químicos abaixo da nossa tabela periódica. No entanto, esses elementos químicos também fazem parte da tabela periódica. Eles só são assim demonstrados para garantir a organização visual da nossa tabela periódica. Bom, a tabela ela é organizada então em 7 períodos, que são as nossas linhas horizontais, e em 18 famílias, que são as nossas colunas. As famílias também são conhecidas como grupos. E normalmente os elementos químicos que fazem parte de uma família apresentam propriedades químicas semelhantes. E nós já vamos entender o porquê. Aqui então são apresentados nomes comuns para algumas famílias da tabela periódica. Os elementos químicos da família 1 são conhecidos como metais alcalinos. Os da família 2 são conhecidos como metais alcalinos terrosos. Já os elementos do grupo 13 fazem parte então da família do boro, do grupo 14 da família do carbono, do grupo 15 da família do nitrogênio. Já a família 16 é conhecida como família dos calcogênios, a família 17 como dos halogênios e a família 18 é a família dos gases nobres. Agora nós vamos rever um pouquinho sobre distribuição eletrônica, que é também chamada de configuração eletrônica. Se nós conhecemos o número atômico do nosso elemento químico, nós sabemos quantos elétrons ele tem e, utilizando o diagrama das diagonais proposto por Linus Pauling, nós conseguimos distribuir os elétrons em níveis e subníveis de energia. Além disso, nós vimos que a camada mais externa do átomo é denominada de camada de valência, e os elétrons que estão nessa camada são chamados de elétrons de valência. Além disso, são esses elétrons que estão envolvidos nas ligações químicas, ou seja, na união entre átomos. Outra coisa importante que nós precisamos saber é que as propriedades químicas dependem diretamente desses elétrons de valência. E qual é a relação entre distribuição eletrônica e tabela periódica? Bom, se nós conhecermos a posição do nosso elemento químico na tabela periódica, nós conseguimos extrair algumas informações sobre a distribuição eletrônica e vice-versa. Então, por exemplo, o nosso átomo de carbono tem essa distribuição eletrônica. E se nós observarmos, ele tem elétrons no nível 2. Portanto, o carbono estará localizado no segundo período da tabela periódica, ou seja, o número N de níveis de energia preenchido indica o período da tabela ocupado pelo elemento. Por exemplo, o magnésio. Ele tem elétrons no nível 3, portanto, ele está no terceiro período da tabela periódica, como nós podemos observar aqui. Então, o magnésio está no período 3 e o carbono, como nós vimos, no período 2. Já o tungstênio, ele tem elétrons no nível 6, portanto, ele está localizado no sexto período da tabela periódica.
como nós podemos observar aqui, então, o tungstênio no sexto período. Além disso, o número de elétrons existente no nível mais energético vai nos indicar a família desse elemento. Então, aqui nós temos, por exemplo, a distribuição eletrônica do lítio e do sódio, que estão presentes na família 1 da tabela periódica. O lítio está no período 2 e o sódio no período 3. E assim, então, nós podemos observar que tanto o lítio quanto o sódio têm apenas um elétron no nível mais energético, que para o lítio é o nível 2 e para o sódio é o nível 3. O mesmo ocorre quando nós fazemos a distribuição eletrônica do carbono e do silício, que estão localizados na família 14. Então, o carbono tem 4 elétrons no nível 2. Já o silício, que está no terceiro período, tem 4 elétrons no nível 3. Lembrando, então, que para determinar o número de elétrons no nível, nós devemos somar o número de elétrons em cada subnível. Aqui nós temos 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P. Aqui nós temos uma tabela periódica mostrando, então, os níveis mais energéticos de cada elemento químico. E a partir dessa distribuição eletrônica, os elementos químicos podem ser agrupados como elementos representativos e elementos de transição. E o que seriam os elementos representativos? Seriam aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível S ou P, como por exemplo para o potássio, que tem essa distribuição eletrônica e um elétron apenas no subnível S. Já o cloro, ele tem essa distribuição eletrônica e, se nós observarmos, ele tem elétrons no subnível P. Lembrando, então, que o cloro ele está na família 17 da tabela periódica e, se nós somarmos, ele tem 7 elétrons no nível 3, enquanto o potássio está na família 1 e apresenta apenas um elétron no nível 4. E aqui, então, mais uma vez, para mostrar os elementos representativos, que são aqueles que estão presentes nas famílias 1, 2 e de 13 a 18. Já os elementos de transição podem ser de transição externa ou interna. Os elementos de transição externa possuem um elétron mais energético em um subnível D, como nós podemos observar aqui para a distribuição eletrônica do paládio, que tem então elétrons no subnível D. Lembrando que este então é o mais energético, enquanto o nível mais externo é o nível 5, que tem o subnível S. E aqui então a indicação dos elementos que são conhecidos como elementos de transição externa. Já os elementos de transição interna terão um elétron mais energético em um subnível F, como é o caso do urânio, que tem então elétrons aqui no subnível F. E aqui nós temos a representação dos elementos de transição interna, que nada mais são do que aquelas duas linhas apresentadas abaixo na tabela periódica. Bom, além de classificarmos os elementos como elementos representativos ou de transição de acordo com suas distribuições eletrônicas, os elementos podem ser classificados de acordo com suas propriedades. Então, eles podem ser classificados como metais, ametais, gases nobres e também o hidrogênio. E se nós observarmos aqui na tabela periódica, nós temos um grande número de elementos químicos classificados como metais, que são esses mostrados em cor roxa. Aqui nós temos os ametais, mostrados em cor branca, os gases nobres na cor verde, que são apenas os elementos químicos que estão na família 18. E o hidrogênio representado na cor rosa. Então, a principal característica química dos metais é sua tendência em formar cátions quando se ligam a outros átomos, ou seja, esses metais
tendem a perder elétrons ou doar elétrons. Já fisicamente, as principais características dos metais são bons condutores de calor e eletricidade, podem ser transformados em lâminas e também em fios e possuem um brilho característico. Outra importante propriedade é que os metais são sólidos em condições ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. E aqui na imagem nós temos a representação do papel alumínio, dos pregos, indicando então o ferro, e o cobre é representado por um fio. Os ametais, que também são chamados de não metais, são indicados aqui ao lado, e eles têm como principal característica química a tendência em formar ânions quando se ligam a outros átomos, ou seja, eles formam íons negativos recebendo elétrons. E de maneira geral, os ametais não são bons condutores de calor e nem de eletricidade, sendo que muitos são isolantes térmicos ou isolantes elétricos, e também não possuem brilho característico como os metais. Aqui na imagem, então, nós temos a representação do enxofre, que é esse pó amarelo, do carbono, representado aqui por pedaços de grafite, e também o iodo. Os gases nobres são os elementos que estão na família 18 da tabela periódica. Eles são inertes e estáveis, ou seja, eles não possuem a tendência nem de doar e nem de receber elétrons. Eles não querem fazer ligações químicas. Também são relativamente raros e são encontrados na forma de átomos isolados. E aqui, para indicar alguns gases nobres, nós temos a bexiga, que está preenchida com hélio, e o bulbo da lâmpada, que está preenchido com argônio. O hidrogênio ele é colocado de forma separada na tabela periódica porque ele é um elemento atípico, ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica, sendo então o mais simples dos átomos, possuindo um nível de energia com um único elétron. Ele é encontrado principalmente na forma de gás hidrogênio, ou seja, na forma de uma molécula. E, além disso, é o elemento mais abundante do universo e o nono mais abundante da Terra.